partir do momento que você entra numa graduação, são muitos assuntos que são estudados, né? Então a gente não consegue sair especialista em alguma coisa, né? A gente sai conhecedor de muitos assuntos, alguns que a gente tem mais afinidade acaba conhecendo um pouco mais, mas não tem como ser especialista em nenhuma delas, basicamente, né? Isso acontece depois. Mas você acha que, de repente, pelo contato que você já teve com outros profissionais de educação física, com outros acadêmicos de educação física, suas experiências acadêmicas, você acha que, de repente, o curso de educação física poderia dar uma atenção um pouco mais especial para as áreas da psicologia? De que forma que isso poderia acontecer? Boa noite, professor. Fala, Gustavão. Certo. Tudo certo, cara? Consegui um cantinho aí pra gente poder Consegui, estar conversando? consegui Show de bola. fugir da bagunça aqui da casa e achei meu canto aqui. Legal. Uhum. Gustavo, primeiro, cara, te agradeço, né, o aceite aí do convite para estar com a gente aí hoje. É um momento diferente, né, onde a gente estava comentando ali no início da live, né, a ideia é a gente poder estar falando sobre a preparação mental, claro, com estudantes de diversas áreas, áreas diferentes, até inclusive da galera que está entrando ou da galera que vai assistir depois essa live, inclusive está vendo desde o início. É muito legal porque a gente quer correlacionar as áreas, né? Então, falar dessa parte de preparação mental, essa parte do desenvolvimento psicológico com profissionais que são, claro, ou da psicologia, que é uma ideia, né? Trazer um estudante aqui da psicologia, ou de áreas que trabalham com os atletas, né? Claro, talvez não com a preparação mental, mas de forma direta ou indireta, vai estar se relacionando com eles. E o Gustavo, desde o primeiro contato, né, Gustavo, se mostrou muito afim de fazer esse bate-papo, fazer essa troca, que acho que Com certeza. é um aprendizado, claro, para mim, para você também, né, Gustavo, de estar não só exposto aqui publicamente, né, para poder estar falando sobre isso, mas que sirva para a gente aí, que seja muito rico, né, a nível de troca e claro, para as pessoas que vão estar assistindo também, que agregue bastante. Mas, Gustavão, queria que você se apresentasse, né, cara, para quem vai passar por aqui e de repente tá na minha conta e não tá na tua, falar o que você, claro, né, teu curso, onde você mora, o que você está fazendo hoje a nível de atuação, né, e o período que você está do curso, que acho que é bem importante o pessoal sintonizar aí depois eu falo um pouquinho de mim e já começa o nosso bate-papo aí. Maravilha, professor. Primeiramente, eu que agradeço aí, né, pelo convite. Quando você também me chamou, eu não pensei duas vezes. Gosto desse tipo de troca, gosto desse tipo de comunicação. Acho que é bastante importante, né? Do ponto de vista de quem já é profissional, de quem já atua e quer entender um pouco mais sobre as relações que o meu curso, né, já vou falando, a educação física tem com a psicologia. E principalmente, na verdade, eu acredito, pelos acadêmicos como eu, que tem tantas dúvidas ainda, né, sobre as possibilidades, sobre as formas como todas as áreas se relacionam. A gente aprende tanto que quando nós estamos falando do atleta, quando nós estamos falando da educação física, são muitos fatores, né, que interferem na nossa intervenção. E o fator psicológico é um deles, a gente só ouve por cima na faculdade, sem se aprofundar muito. Então, esse bate-papo aí, tenho certeza que vai ser bem legal e por isso eu não pensei duas vezes. Bom, Uhum. meu nome é Gustavo, como o professor já adiantou, tenho 22 anos, sou estudante de Educação Física na Unibrasil, com a camisetinha aqui representando a galera. E já fica o meu abraço aí para todo mundo lá, para todos os professores, pessoal. Tem todo o meu carinho e minha admiração também. Fui agora para o 7º período do curso, então encaminhando aí para o último ano de muitas demandas, muito decisivo, mas muito legal também. E hoje tenho o privilégio de já atuar na minha área, né, de estudo. Sei que não é um privilégio de muitas pessoas, mas tenho esse privilégio hoje. Atuo no setor de fisiologia do Coritiba, né, depois de passar por várias outras experiências, vários outros estágios. Tive a oportunidade de hoje estar
no setor de fisiologia, ali auxiliando o pessoal da fisiologia do Coritiba, tanto da base quanto do profissional. Tem sido uma experiência muito boa que também tem agregado bastante aí para minha formação até acadêmica, né? E acho que é basicamente isso. Sobre mim, é mais ou menos isso, prof. Mais uma vez, obrigado aí. Imagina, a gente que agradece, né, Gustavo? E claro, né, se tiver até alguém que está ao vivo aí, é da Unibrasil, ou que é estudante de repente, né, manda para a gente aí no decorrer da conversa. A gente vai estar aqui em torno de, né, 40 minutos, 50 minutos conversando, mas pode apontar aí para a gente se é colega aí do Gustavo de faculdade, ou de repente se está fazendo faculdade de algum curso que é interessante, né, porque volta e meia a gente vai estar, claro, conversando sobre essas áreas que são correlatas aí, que trabalham também com atletas. Então, se alguém quiser, inclusive, colocar questões aí, né, de repente, né, Gustavo, a gente vai Claro. estar conversando ao longo dos próximos minutos aí, pode colocar que a gente vai trocando uma ideia. E, Gustavo, só para explicar daí também para o teu público, né, qual que é a nossa ideia, né, estar aqui no nosso canal, que ele é feito e direcionado para falar sobre preparação mental de atletas, e aí a gente não está falando de atletas só profissionais, esse é um detalhe importante, ou seja, a gente está falando tanto de atletas de iniciação, que muitas vezes têm 7, 8, 9 anos, até atletas profissionais e outro, né? Até atletas amadores, que às vezes já passaram da idade, muitas vezes, aí de atletas profissionais e que, cara, são tenistas, são corredores de rua, fazem triatlon, ou seja, pessoas que competem de alguma forma, mas que não são profissionais e também não são da iniciação. Aí o nosso canal, ele tem a ideia, né, de ser voltado para isso, está postando aí toda semana, seja vídeo de pessoas que falam sobre isso, seja vídeos nossos, né, a gente até lançou aí nas últimas 2 semanas alguns videozinhos falando de alguns desafios, algumas ideias para pensar nessa parte mais mental, mais emocional. Então, ou seja, bastante voltado, né, o canal, especificamente voltado para falar sobre essa parte de preparação mental. E uma das ideias que a gente teve, claro, foi trazer um convidado que fosse um estudante, ou seja, alguém que ainda está nesse processo de conclusão de curso. Agora você está na parte mais fácil, né, Gustavo, que é o último ano, né? A parte aí de fazer o trabalho, de ir atrás de algumas situações. Então, essa foi parte da nossa ideia, né? Trazer alguém que esteja ainda estudando e que tenha curiosidade sobre a área, que muitas vezes pode até ter perguntas que podem ser óbvias, né, Eduardo, no primeiro momento, né, Gustavo, mas que para a gente é legal, né? É legal instigar, é legal comentar e, claro, muitas vezes tirar dúvida, tanto tu, enquanto estudante, de alguns pontos específicos que você pode ter com relação à área, quanto de algumas coisas que são mais gerais, né? E que para a gente pode ser o óbvio, mas é aquela coisa, né? Até o óbvio tem que ser dito. Uhum. Então, eu acho que é super, super legal esse tipo de papo. Então vamos começar, Gustavo. Cara, a gente tem aí em torno de, né, uns 40 Legal. minutos, né, de meia hora, 40 minutos para estar conversando sobre a preparação mental de atletas e as dúvidas de um estudante de educação física. Então vamos Legal. lá, até enquanto eu tomo aqui, né, você vai fazendo aí o primeiro questionamento para ver o quanto que a gente pode ajudar a resolver. Faltou o meu café, esqueci desse detalhe. Do café com estudante eu vim sem o café. Sem problema. É. Vamos lá, prof. Dentro do curso de educação física, né, pelo menos na minha universidade, não sei se essa grade é geral, mas a gente até tem a matéria de psicologia do esporte, psicologia, né, voltada de certo modo para o esporte, para o atleta ali e tudo mais, mas assim, de maneira bem superficial, porque não é a ideia do curso de educação física, não é formar psicólogos, né, então tudo é muito superficial, e eu sei que existem questionamentos que são meus, mas existem questionamentos que eu já ouvi de vários colegas de turma, então eu separei algumas perguntas, né, pensando bastante nisso. Como você disse, algumas podem ser óbvias, algumas talvez nem sejam perguntas minhas, mas eu tentei me colocar no lugar dos meus colegas e até mesmo de situações que eu já vivenciei, para que eu sei que esse conteúdo vai ficar gravado, então espero que possa ajudar outras pessoas, né, não somente a mim nos meus questionamentos. Minha primeira pergunta, talvez ela não seja nem tanto técnica, né, nem da parte técnica da psicologia, mas é mais da vivência mesmo, do dia a dia. Não sei se psicologia no esporte é algo recente, eu não sei qual é a história exatamente, né, da psicologia dentro do esporte, mas eu queria saber aí, perguntar como é a rotina de um psicólogo do esporte, como são os atendimentos, quais são as demandas exatamente, né, se
um psicólogo do esporte, ele atua mais na parte clínica, de repente resolvendo questões psicológicas dos atletas, ou se é na otimização da performance também, se a sua atuação visa isso e coisas nesse sentido, né? Como são as demandas de atendimento da psicologia esportiva? Não, legal, é uma pergunta bacana, porque assim, né, a gente, e acho que é legal contextualizar assim, né, Gustavo, até para muitas pessoas, inclusive você enquanto estudante, porque assim, uma coisa é estar trabalhando, por exemplo, no meio que a gente está, né, que é o futebol. Outra coisa é quando você está em outra modalidade, né, eu já tive a experiência de trabalhar, por exemplo, numa equipe de basquete sobre rodas, numa equipe de tênis de mesa, e, cara, além de serem realidades e modalidades obviamente diferentes, mas tem uma questão de atuação que ela é interessante a nível, claro, tem processos que eles são óbvios, então que o profissional acaba fazendo a nível de testagem, por exemplo, né, e a gente dá muito cursos, né, não só workshops, cursos de pós-graduação que fala dessa parte de testagem específica, ou Uhum. seja, quais são os testes que a gente utiliza e que a gente pode utilizar, que a gente gosta de utilizar e que a gente consegue, de alguma forma, correlacionar com outras áreas. Né? Isso é meio que de praxe. Só que dentro da rotina da psicologia do esporte existe muito, quando a gente fala do in loco, dentro da equipe, tem muito uma questão voltada à observação de comportamento. Por quê? Porque essa observação ela vai ajudar a gente a complementar os dados que a gente tem dos testes, a complementar os dados que a gente retira do jogo do atleta. Então, por isso que é importante, dentro da nossa rotina, é importante que a gente consiga deixar um tempo para poder estar no jogo. É muito difícil o psicólogo ser o psicólogo do clube em si, independente da modalidade, e ele não acompanhar a rotina de jogos, por exemplo. Uhum. Eu vou falar para você que dentro do clube em si é muito difícil, tanto que quando eu trabalhei no tênis de mesa paralímpico, eles foram para uma competição em Maringá, cara, que eu fui junto, Uhum. né? Ou seja, ainda estava lá no início, aprendendo as coisas e tal, mas dentro da nossa rotina precisa estar o jogo, porque imagina como que eu vou ter uma descrição do perfil de um indivíduo se eu não consigo ver ele no principal momento de estresse, de repente, da rotina dele, que é propriamente o jogo. Uhum. Né? Então, o jogo faz muito parte. Então, por exemplo, situações de vestiário, quando a gente fala, né, de modalidades que tem vestiário, é super importante. A gente está antes, a gente está no intervalo do jogo, a gente está falando de jogos que tem intervalo, claro, no final do jogo. Por quê? Porque ali a gente está captando as reações desses atletas. Aí, quando a gente correlaciona com o nível de atenção, nível cognitivo, liderança, comunicação, controle emocional, ou seja, todas as situações que inclusive podem ser demandas, isso tem Uhum. que ficar bem claro, a gente que até complementando já o que você tinha perguntado um pouco antes, né? Podem ser demandas específicas, inclusive, dentro dessa nossa rotina, quando a gente pensa no perfil do atleta, né, precisa se fazer presente. Por isso que a observação é tão importante, porque daí não adianta a gente colher dados de um monte de lugares e eu não observo o atleta, que Uhum. é diferente do trabalho daí na clínica. Você até citou a parte clínica ainda. Porque na clínica daí eu tenho a parte da conversa com o atleta, da profundidade, do detalhe, mas eu não tenho todo o resto, que é o jogo, a parte que a gente está ali interagindo com a comissão técnica, participando de reuniões, isso tudo a gente não tem. Então, isso é algo que a gente acaba perdendo quando está na clínica. E, claro, eu faço trabalho clínico também voltado especificamente para atletas, e a gente vê essa questão da diferença que muitas vezes acontece. Você perguntou da questão de demandas, e aí, ó o Biel aí, ó. O Biel está concentrado, tá concentrado assistindo aí a nosso bate-papo. Quando a gente fala da questão da demanda em si, cara, existem diferentes formas, né? Claro que muitas das prioridades acabam sendo individuais, né? Quando a gente vê que existe certa situação, inclusive de jogo, quando acontece, de tudo isso que a gente acabou de falar, Uhum. né? De nível atencional, de nível cognitivo, de controle emocional, muitas vezes, de relação entre os atletas, e situações como aconteceu no ano passado, onde a gente tinha uma demanda de grupo, né? Claro, ela é solicitada, e você que como um educador, um futuro educador físico, né, muitas vezes até num papel de técnico, muitas vezes, ou de preparador físico, de auxiliar técnico, muitas vezes pode ter esse trabalho como um auxílio, né, que Uhum. foi o nosso caso no ano passado, como aconteceu de ser um auxílio para trabalhar o grupo, para de repente fazer pensar em uma outra coisa que era necessário naquele momento. Então são demandas nesse sentido que a gente acaba focando e trabalhando. Quando a gente vai para os individuais, daí depende muito. De novo, né? Não estou trazendo só para uma modalidade e uma Sim. categoria, que seria só do adulto. Mas quando a gente pega a base, por exemplo, cara, são
N situações, desde o menino que tem 9, 10 anos e não para de fazer xixi na cama, né? De situações assim que às vezes são aleatórias, que não tem nada a ver, muitas vezes com o ambiente esportivo, e que a gente acaba muitas vezes auxiliando e ajudando, até chegar no alto rendimento, onde tem aqueles que têm uma questão de tudo isso que a gente já falou, né? Atencional, de relação com outros atletas, de um monte de coisa que pode acontecer para a gente poder trabalhar. E aí você comentou também sobre com quem, né? Ou seja, se é mais o atleta, é mais as comissões, é mais situações. Eu acho que assim, cara, é um misto, sabe? É Aham. um misto de tudo isso. Até você, na dinâmica do clube, acho que percebe bastante também, né? O quanto que a gente acaba flutuando em alguns determinados momentos, claro, não no momento do treino em si, mas no momento paralelo, né? O quanto você está com pessoas que são da comissão técnica, que são staff, que são os atletas em si, muitas vezes até com outros profissionais, outras demandas. Então acaba tendo uma dinâmica bem legal quando a gente fala de rotina, mas que ela se mistura entre tudo isso. Então, ou seja, não é algo fixo, mas é algo que tem alguns processos que, dependendo do lugar, são pré-estabelecidos Uhum. e que a gente acaba tentando seguir muito com essa questão da presença, da observação, que faz complementar tudo aquilo que a gente acaba pegando de testagem, por exemplo. Que Então, essa que legal. é a nível de clube, eu percebo que isso é a parte mais importante, assim, que dentro da área da psicologia é possível fazer. Uhum. Que legal. Que legal esse professor comentário, porque a gente vê que as áreas elas têm mais a ver do que nós pensamos muitas vezes, né? Por exemplo, a fisiologia Total. na experiência que eu já tive, né, até o momento. Cada atleta tem o seu perfil. Óbvio que nós temos os padrões as necessidades de performance mínimas para um nível de atleta, um atleta profissional, um atleta sub-20, por exemplo. Mas dentro desse mínimo, disso que é a normalidade, a gente tem vários perfis de atletas, né? Não posso Sim. esperar que um atleta que não é tão potente atinja os mesmos números de potência de um atleta que, de repente, por característica biológica, fisiológica, natural, já tem isso, né? E quando você faz esse comentário, né, me responde essa pergunta, eu vejo que a traçar perfil é uma necessidade de todas as áreas, né? Para eu poder individualizar as situações no futebol, que é o meu caso, no nosso caso hoje. Muitas vezes é tão difícil fazer uma intervenção individual, né? Por ser uma modalidade coletiva, de grupo. Falando pelo menos da parte do treinamento, né? Eu vejo quão difícil é a gente conseguir atender a individualidade de cada jogador, mas é bastante necessário, né? Para que a gente otimize o que o cara precisa de fato, né? E não o que o grupo todo precisa. Mas aproveitando até esse gancho da sua resposta, você falou sobre essa observação em loco, né? Que complementa a tua rotina e os teus diagnósticos. E uma coisa que me chamou muita atenção na faculdade, quando na matéria de psicologia, foi a questão da psicologia corporal, né? As expressões corporais e minha área, por ser uma área que trabalha muito corpo, treinamento e tudo mais, eu lembro que me chamou muita atenção, inclusive me motivando a buscar mais sobre isso, né? Leituras e tudo mais. Não sei se, eu sei que talvez para esse assunto exigisse, né, um curso inteiro para falar sobre isso, Sim. mas você conseguiria, de repente, dar uma palhinha sobre o que é psicologia corporal e no seu contexto profissional, como que ela é observada, como que eu vejo quando um atleta não está tão bem, não está tão motivado, como é essa observação exatamente? Não, legal. Você traz uma questão interessante assim, Gustavo, porque a gente, dentro da psicologia, existem várias vertentes de trabalho, né? Inclusive várias linhas teóricas que, claro, cada profissional acaba meio que se direcionando para uma linha teórica e acaba aprofundando nela. É óbvio que você traz a psicologia corporal e você comentou, né, que foi algo que você teve na faculdade, Uhum. imagino, né, com alguém que esteja na área, e de repente essa pessoa tenha a formação em psicologia corporal, entenda os benefícios que trabalhar a psicologia corporal, que ela traz a questão de corpo, mente e energia, e você Uhum. trabalhar essas coisas integradas. Aí quando a gente fala disso, um dos caras que a gente pode falar até que foi o preconizador, de repente, da psicologia corporal, que foi o Reich, foi um dos primeiros caras que começou a trabalhar na psicologia essa ideia da ligação mente-corpo. Né? E Uhum. aí, claro, depois foram passando essas gerações pós-Reich, né, que é o sobrenome do cara,
e acabaram trabalhando e trazendo, inclusive, para o esporte, todas essas questões, aí, claro, envolvendo energia. Eu conheço vários psicólogos, inclusive, que trabalham essa questão voltada à ligação mente, corpo, energia, trabalhar o corpo como um todo, né? Entender muitas vezes que tem lugares do corpo, por exemplo, que você consegue perceber essa tensão do indivíduo. Então, assim, provavelmente a pessoa que te deu essa aula, essa explicação, ela devia ter uma tendência de trabalhar com a psicologia corporal de uma forma um pouco mais específica. Uhum. Na psicologia do esporte, todas as vertentes que existem da psicologia em si, é possível trabalhar. A corporal é uma delas. Né? Um dos nossos colegas, e um dos maiores nomes da psicologia do esporte do Brasil, né, que é o Gilberto Gettner, também tem uma vertente que é voltada a essa parte corporal, que é muito interessante. Ele faz um trabalho sensacional, ele é uma das referências nossas aí a nível nacional, Uhum. e que ele trabalha muito com essa parte da psicologia corporal. Eu já sou de uma vertente onde a gente chama de TCC, né, que não é o TCC que você vai apresentar lá Falei, no final do você ano, fala isso, dá até mas arrepio aqui. mas é a terapia cognitivo-comportamental, né, onde, claro, pude fazer em 2017 uma especialização nessa abordagem de forma específica. Por quê? Porque cada profissional vai entender que existe uma forma de você pensar, uma forma de você trabalhar a demanda de um atleta que tem um efeito, de repente, mais rápido. Você percebe no dia a dia do futebol, cara, tem situações que, se a gente não trabalhar de forma muito rápida com aquele atleta, você vai ser cobrado por causa disso. E aí cada um dos profissionais acaba pensando e, claro, estudando e colocando em prática aquilo que ele acha que vai ter mais efeito. Para mim, a terapia cognitiva comportamental é a que vai mais de encontro a tudo isso, né? Uhum. Onde a gente trabalha muito como que é formada as crenças da pessoa, né? E crença não que tenha um teor religioso nesse sentido, não é essa a ideia, né? Quando a gente fala de crença, a gente está falando que é aquilo que o indivíduo acredita que é verdade, seja em qualquer área, seja nos relacionamentos, seja na política, seja no esporte, seja na vida dele enquanto profissional, por exemplo. Isso é a crença que ele tem acerca de quem ele é, da capacidade que ele tem, do quanto ele merece ter as coisas. Só que para mim isso faz mais sentido. Uhum. Trabalhar foi onde eu me especializei, é o que eu trabalho diariamente, tanto lá no clube quanto com os atletas da clínica, né, onde a gente vê essas questões do que formaram essas crenças, como que ele desenvolveu isso e principalmente quais são as ações, quais são as atitudes que ele vai ter para que ele tenha sucesso dali para frente. Né? Essa é a ideia básica. Claro que outras vertentes, elas vão ser citadas, inclusive, talvez até se você tiver mais disciplinas, né, que são voltadas à psicologia do esporte, elas vão aparecer. Então, pode aparecer a psicanálise, pode aparecer a psicologia apenas comportamental, que é aquela ideia do estímulo-resposta, né, da ambiência e de tudo isso. Então, assim, vão aparecer várias vertentes, assim como a corporal que você citou, mas eu acho que é legal, né, pelo menos para a gente poder explicar, Uhum. que de cada profissional vão aparecer teorias diferentes. Né? No meu caso, igual eu falei para você, é a TCC, né? E é muito interessante porque esse debate a gente faz. Inclusive, no ano passado, eu fiz um workshop, né, com estudantes de psicologia e educação física e profissionais também, né, onde a gente pode debater, na verdade, sim, a gente não chegou a estimular eles a debater sobre a diferença de vertentes, Uhum. mas estimulou eles a pensarem que existe essa possibilidade e o cara pode trabalhar com Gestalt, pode trabalhar com psicanálise, com TCC, com corporal, e mesmo assim ele pode atingir bons resultados, ser, claro, um bom profissional, estar no esporte de alto rendimento, se for o desejo dele, e mesmo assim atingir sucesso. Claro que isso para um estudante de educação física, de repente assim, não vai fazer muita diferença ele entender das vertentes, a não ser que ele tenha interesse em aprofundar uma delas, né? Goste, de repente, do tema, e aí, claro que são recomendados, claro, situações para esse profissional estar estudando. Mas se não, cara, eu acho que é algo assim que é muito mais do profissional e da forma de atuação dele. Então, por isso que acredito que a corporal que foi passada para você em aula deve ser algo mais do próprio profissional que estava dando a aula. Né? Entendi. Uma pergunta, dentro da sua linha, né, da TCC, é, acredito que cultura seja uma variável também, né, por envolver Com crenças e certeza. tudo mais. Você percebe essa diferença, talvez, de demanda de atendimento ou essa diferença de comportamento entre indivíduos de um clube, mas de diferentes culturas, diferentes regiões, por exemplo, o Brasil, né? É um país tão cultural, né? No Nordeste a gente tem uma característica, no Norte outra. Enfim, você percebe essa diferença entre os atletas?
De repente, alguns ser mais resistentes a diversidades, né, de torcida, de pressão, de esse tipo de diferença eu me refiro, assim. Eu acho que depende, assim, de forma geral, Gustavo. Eu sempre penso assim, que é muito importante levar em consideração o contexto que o indivíduo foi formado. Porque, assim, claro, todo mundo é brasileiro, mas o cara que nasce no norte, o cara que é o gaúcho, tem suas diferenças de cultura, de tradição, de tudo, e inclusive da forma de pensar. E essa é a ideia quando a gente fala da TCC, né? Quando a cultura faz o indivíduo pensar de forma diferente porque ele nasceu naquela cultura, ou seja, ele é acostumado, ele vive aquilo, e a gente vê que desde muito cedo, por exemplo, cara, às vezes indivíduos com 9, 10, 11 anos, pensando na realidade, por exemplo, do futebol, o cara já está inserido numa cultura do futebol, com pessoas que estão de outros estados, dentro de um processo, muitas vezes, de base, né, de formação, que, imagina, o indivíduo vem lá com 13, 14 anos lá do Nordeste para treinar no Curitiba. Uhum. Então, ou seja, ele já está inserido numa outra cultura, com outros profissionais, com outras pessoas de uma forma totalmente diferente de pensar. Claro que você até entender, adaptar, entender a forma desse indivíduo pensar, vai um tempinho. Mas depois de um certo tempo a gente vê o quanto esse ambiente acaba influenciando também a forma desse indivíduo pensar situações e aquilo que a gente estava falando das próprias crenças, né? Porque é isso, às vezes o indivíduo tem aquela coisa do quanto ele precisou batalhar para poder estar lá naquele É. momento e outros que às vezes tiveram tudo na mão. Uhum. E até achei que a pergunta que você ia fazer, inclusive, eu estava tentando pensar aqui, cara, o quanto de nacionalidades diferentes que eu já pude trabalhar. Eu acho que, por exemplo, há 10 anos no esporte, eu acho que eu passei por umas, putz, cara, mas eu acho que é umas 6 ou 7 nacionalidades. Legal. Basicamente aqui, os atletas aqui da América do Sul, né? Uhum. Mas é muito interessante, cara, muito interessante essa questão da diferença de mentalidade e o quanto a cultura ele impregna o indivíduo. E estou falando até por nós, né? Porque com certeza a gente, por ser da nossa cidade, por saber dos costumes, das ideias, tudo isso, e é legal tanto a gente aqui quanto as pessoas que estão assistindo, né? Poder pensar de repente o quanto que aquele atleta que você está trabalhando lá no processo de iniciação, o quanto aquele atleta profissional, o quanto que muitas coisas às vezes que ele tem medo da atuação dele, medo de chegar e dar certo. Olha que loucura. Uhum. Medo de chegar e dar certo. Por quê? Porque ele aprendeu muitas vezes dentro da linha do tempo dele, dentro da história dele, né, de que chegar e dar certo cara, é para outras pessoas, não para ele, para a família dele. Ele aprendeu que muitas vezes, pô, não, minha capacidade de poder chegar, minha capacidade de surpreender, minha capacidade de ter coragem, ela é muito baixa. Né? Então, olha que interessante. Inclusive, a nossa cultura ajuda a gente a pensar dessa maneira. Até tem, como é que é aquele slogan, né? Brasileiro não desiste nunca. Né? Eu nunca vi uma frase com tanta palavra negativa, né? Não, é desiste, é nunca, ou seja, um monte de palavra com conotação negativa, né? E que traz a gente aquele negócio, pô, parece que a gente que é dessa nacionalidade, nosso país, tudo é mais difícil, tudo é sofrido, o povo é sofrido, tudo, né? Mas isso é tudo coisas que, claro, coisinha que está aqui do meu lado, que eu comento com o pessoal aqui que quando passa pelas lives, que a gente fala, cara, não tenho antena na minha casa, Uhum. não tenho gatunete, não tenho antena de televisão, o que eu precisar assistir eu tenho que colocar no notebook, ligar, conectar no HDMI, então se já até pensar em colocar alguma coisa que vai influenciar a minha forma de pensar, eu já desisti. Eu já estou Legal. tranquilo. Realmente, se for um jogo importante, se for um filme, se for uma série, alguma coisa que vai agregar, eu coloco por quê? Porque essas coisas, inclusive, influenciam a nossa forma de pensar. Uhum. Cara, isso é muito legal, assim, a nível, de novo, para a gente, né, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto estudante, para as pessoas que estão assistindo também, porque é isso. É a realidade que muitos professores vão ter dos alunos, vamos imaginar isso, muitos técnicos vão ter num processo de iniciação, de Uhum. pegar, né, atletas que vêm não só de regiões do país diferentes, mas de situações socioeconômicas, inclusive, diferentes, Uhum. e cada um deles tem um tipo de crença diferente nesse sentido. Uhum. Então, assim, cara, a TCC, ela dá pra gente bastante pano para manga. Que E aqui a gente legal. está falando de uma coisa só, que é a questão cultural. Fora outras coisas, eu trouxe outra aqui, que é a questão socioeconômica que o indivíduo nasce, que para alguns vai ser a explicação do porquê ele chegou. Para outros vai ser a explicação do porquê ele desistiu. Uhum. Que E legal. aí tem uma charge, de repente só para complementar esse tema, né? Uhum. Tem uma charge muito legal que qualquer dia eu compartilho com a galera aqui no Instagram também, que aparece dois caras sentados assim, largados na sarjeta assim de uma rua,
os dois caras sentados e um deles vestido com terno e gravata e uma bolsa, e o outro como se fosse um mendigo, assim, sabe? Uma roupa, todo largado, cabelo despenteado. E aí, de um lado, um falando, cara, eu tô desse jeito porque o meu pai era alcoólatra. E a gente teve uma vida muito difícil. Hum. E do outro lado, cara, a mesma coisa. Eu tô desse jeito porque meu pai era alcoólatra e a gente teve uma vida muito difícil. Então, assim, cara, Legal. duas realidades, de repente são dois irmãos, né? Uhum. Só que os dois com formas de pensar completamente diferente, e eu falando isso aqui, né, gente, não tá falando que é fácil isso, mas olha como é legal quando a gente muitas vezes consegue pegar um indivíduo, né, e esse é parte do meu trabalho, inclusive na clínica, né, Uhum. e com atletas de iniciação, de fazer o cara muitas vezes mudar essa mentalidade, porque senão a gente fica olhando muitas coisas que o cara fica sofrendo, e ai, coitadinho de mim por causa disso, porque eu sofri aquilo quando eu era não sei o quê, e agora o cara tem a chance de mudar a história de vida dele e da família dele, e por causa de situações que ele vem travando lá de trás, ele acha que ele não merece chegar. E aí, é claro, usando algumas técnicas, a gente consegue travar isso no indivíduo e fazer com que o cara vá. Que E às vezes legal. não só atleta, né, Gustavo? Inclusive, pessoas como eu e você, como profissionais, como jovens, estudantes e tal, a pessoa consegue ter um acompanhamento dentro da TCC, né, para que ela Uhum. entenda esses pontos e realmente ela olhe, bate no peito e fala, cara, vamos para cima que é o nosso Que momento, legal. né? Então, super legal esse tipo de discussão claro, daria bastante pano para manga aqui para falar de atleta, falar da nossa vida e acho que é super legal também. Que legal. Só para ficar um pouquinho mais no assunto, então, professor. Você Uhum. falou sobre a influência, né, das coisas que nos influenciam nos nossos pensamentos. E até aproveitando fazer essa pergunta, sabendo que parte do seu público é de atletas, né? Então, de repente, até, de certa forma, uma recomendação para esses meninos ou homens que já chegaram, né, a esse nível. A gente vê hoje, na realidade, principalmente dos mais jovens, né? Mas eu acho que é um problema em geral que são as redes sociais, que são os celulares, que são toda esse bombardeio de informações que fazem com que os caras se comparem uns com Uhum. os outros, se comparem com fases de vida que eles não, que outras pessoas estão vivendo, né? E queiram Sim. estar vivendo aquilo, e se frustrem. Hoje em dia, putz, principalmente nos meninos mais novos, né? Às vezes saem do jogo, a primeira coisa que pegam no vestiário não é tirar de chuteira, Sim. né? Tirar a camiseta, é pegar o celular e responder as mensagens, né? Não só os mais novos, Né? macaco velho também. Às vezes o cara não aprende a viver a pressão que ele tá sofrendo naquele momento, né? Ele já se distrai, se enche de dopamina ali, num momento que, na verdade, ele devia estar assimilando o que aconteceu e tudo mais. Como que você vê essa influência? Você vê como muito prejudicial? Ou você vê como, de repente, ajustar um pouquinho, a gente conseguiria resolver esse problema? Você vê alguma consequência a longo prazo disso? Como que isso é visto psicologicamente? Legal. Boa pergunta, Gustavo, porque assim, hoje a gente tem a oportunidade de conviver com atletas de diferentes gerações. Aí, quando eu digo isso, é assim, atletas que jogaram lá nos anos 90 ou início dos anos 2000, onde você até poderia ter celular, mas assim, não existia o WhatsApp, não existia Instagram, não existia o Direct, Hum. onde o cara, de repente, ele tem uma falha, acontece alguma coisa, e ele chega no vestiário, quando ele pega lá, tem 300 mensagens no direct dele, muitas vezes falando mal. Eu vejo sim que ele pode ser muito prejudicial, principalmente quando o atleta inicia na vida de alto rendimento. E claro, né, para ficar claro aqui, a gente está falando de alguém que atingiu o alto rendimento e está a nível profissional. Acho que pelo menos a tendência da tua pergunta foi essa, Isso né? mesmo. Porque na iniciação, por exemplo, cara, muitas vezes você não tem a transmissão, o pessoal tem um pouquinho mais de paciência, inclusive quando tem categorias de 20 anos, mas no profissional o pessoal não perdoa, né? E aí eu vejo que a maior dificuldade que a gente pode ter são os atletas que fazem a transição dos 20 anos para o profissional. Porque ele estava acostumado, de repente, com a performance técnica dele, todo mundo elogiando, a coisa acontecendo. E Uhum. aí, quando ele vai para o profissional e de repente tem os primeiros momentos que ele erra um pênalti, que ele perde um jogo, que ele joga mal, que são situações que a gente que está no esporte de alto rendimento vê que é normal. Pô, e vai acontecer. Vai ter um dia que ele não vai conseguir render. Ainda mais com um esporte coletivo, onde, né, oscilação, assim como pode acontecer também no individual, mas assim, a questão do julgamento em si, então, eu vejo que sim, esses caras, principalmente os que estão nessa transição, ele pode ser mais prejudicial, por quê? Porque ele já estava acostumado, é um hábito, é uma geração que nasceu já com o celular na mão, Uhum.
cara tá habituado. Pô, terminava o jogo da base, terminava alguma coisa, ele tava com o celular na mão ali e a todo momento ele via os feedbacks que davam, né? Quando ele saía dali, pô, perdeu, mas vamos lá, estamos no processo ainda. Uhum. Cara, em alto nível, quando a gente pensa em nível profissional, isso não existe mais. Você até pode ter pessoas que podem bater nas costas, falar vamos lá e tal, mas eu vejo que pode ser muito cruel com o próprio atleta, inclusive quando a gente fala de redes sociais. Por isso que tem muitos atletas que são mais velhos, quando eu digo mais velhos é assim, que tem de 27, 28, 29 anos para cima, que eles têm estratégias. Uhum. E a estratégia dele é muitas vezes assim, cara, viu que fez um jogo de mediano para baixo, não pega o celular. Deixa eu pegar o celular no outro dia, ou deixa para abrir aquela rede social que você sabe que de repente é de uma forma pública e as pessoas te acham lá. Deixa para abrir de outra forma, ou de repente até tem uma questão de rede social, só que ela é travada. Só para aquelas pessoas que ele conhece, só para as pessoas mais próximas. Então, ou seja, eles acabam criando estratégias justamente para blindar a cabeça dessa crítica Que externa. legal. E aí, dentro da tua pergunta, assim, eu acredito que ela pode prejudicar sim, principalmente os mais jovens, que hoje estava brincando aqui, né, usando a expressão macaco velho. Porque o macaco velho é isso, cara, uma geração que cresceu, que se desenvolveu e chegou no profissional sem ter celular. Então, Uhum. para eles, é uma coisa que, para eles desconectar, é mais fácil do que essa nova geração. Né? Do que quando termina lá, já está com o celular na mão, já vê tudo, mapeia tudo. E, claro, assim como você vai ter 400 pessoas que vão te elogiar quando o cara vai bem, você vai ter o dobro Sim. no momento que você vai mal, porque é as mesmas 400 que, né, que falou que estava bem, vai falar que você foi mal e mais 400 vão aparecer para denegrir a tua imagem. Então é um É. cuidado assim gigantesco. Claro que a nível de atuação, né, a gente a gente pensa que sim, você precisa estar perto, você precisa instruir. Quando possível, claro, a gente traz palestras, inclusive, quando a gente fala de categorias de base, formação, para falar para os atletas com relação a isso, né, esse cuidado, a gente enquanto profissional também, né, muitas vezes tem que trazer essa ideia, e é o que a gente faz que é muito legal, que é muitas vezes trazer o atleta do profissional para falar com os atletas da base e entrar nesse ponto. A gente faz uma Uhum. discussão em cima disso e mostra a importância que tem ele saber o quão prejudicial pode ser esse, vamos dizer assim, né, Gustavo, esse uso indevido do celular. Sim. Então, assim, cara, é um tópico super importante, é um tópico super legal, assim, de comentar, de estimular as pessoas, até porque muitas vezes quem está escutando a gente aqui tem muito público jovem, né, e de Uhum. saber que muitas vezes quando ele errar na partida, quando ele tiver em uma competição que ela é transmitida e que ele falhar, e às vezes as primeiras pessoas que vão cornetar ele vai ser o pai e a mãe. Ele vai entrar no carro e já vai começar ali. Imagina a hora que ele está no celular e aparece ali uma dúzia, duas dúzias, três dúzias, quatro dúzias de gente querendo comentar e falar mal dele. Então, psicologicamente, a gente vê que sim. E se ele não tiver um acompanhamento, então, né, alguém que ele possa falar sobre isso, né, possa, de repente, passar situações, detalhes de como ele está se sentindo, quais as ações que ele vai tomar para blindar isso, cara, é pior Uhum. ainda. Então, por isso que a gente fala que a nível de preparação mental não tem idade, Uhum. não tem nível técnico, o cara é amador, é profissional, cara, ele tem alguém para acompanhar ele, sabendo que todas as coisas que vão acontecer ao redor dele, ele tem alguém para amparar e ajudar ele com técnicas para sempre manter ele no melhor nível que ele pode. Né? Que legal. Que legal. E também pegando o gancho, inclusive da última frase que você disse, desse cuidado com um atleta mais jovem, né, com um atleta Uhum. profissional também. Eu, como, de repente, o estagiário, ou até, né, o público aí que está acompanhando a gente, o profissional, o estudante de educação física, lá, o acadêmico que está estagiando e que está, ou o profissional que já está atuando, nós, dentro da educação física, a gente aprende alguns princípios do treinamento, né? Desse treinamento, princípio de progressão de carga, esses princípios assim. Dentro da psicologia, existem algumas coisas que são assim mais fundamentais para que, como eu disse, eu, estagiário, ou eu, profissional, eu possa observar nos meus alunos, nos meus clientes, de repente, né, nos meus atletas, princípios assim que eu possa me atentar para acender um alerta, de repente, quando eu observar alguma coisa que não está tão bem, eu posso indicar esse atleta para um atendimento psicológico ou acionar o psicólogo do clube que eu trabalho. Existem alguns princípios, alguns pilares, de repente, da psicologia ou do atendimento psicológico que eu mesmo, não sendo um psicólogo, eu possa entender e direcionar dessa forma? Uhum. Não, a tua pergunta ela é super legal, assim, Gustavo, só que daí eu acho que eu divido ela, cara, em duas partes para a gente entender assim. Uma coisa é a questão do princípio, que Aham. daí eu acho que eu citaria um só que
para mim é fundamental, é básico, mas que é importante falar para você, para o público que está ouvindo, que acho que ele é básico e essencial. E depois, claro, dessa questão talvez como você disse ali, né, talvez é os primeiros socorros da parte psicológica, algo mais ou menos nesse sentido, né? Quando a gente fala do princípio, cara, eu trago a questão do sigilo. Porque, assim, Uhum. poucos lugares, talvez o bancário tem o sigilo da senha na conta do indivíduo, do cliente dele, e o psicólogo, né? Os Uhum. demais, cara, isso a gente tenta deixar muito claro, seja para o atleta no clube, seja para o atleta que passa a ser nosso cliente na clínica, que a questão do sigilo é um princípio da psicologia e, cara, ele é levado muito a sério. Porque, assim, eu não tenho o direito, a gente não tem a parte legal, mesmo que o indivíduo seja criança, se ele não estiver correndo risco de vida, se ele não tiver alguma situação que envolva diretamente ele, que seja extremamente prejudicial, cara, eu não tenho nenhum direito, não tem nada na lei que me defenda para mim poder passar essa informação para frente. E isso a gente Uhum. deixa muito claro, inclusive, para o nosso cliente, que é criança, muitas vezes. Né? O cara tem 7, 8, 9 anos, e eu tenho que deixar claro para ele. Falar, cara, o sigilo é para mim, não é para você. Você quer Uhum. externalizar, você faz o que você quiser com a informação, mas eu não posso. E eu acho que é um princípio tão legal, né, Gustavo? Porque assim, cara, se a gente for pensar, é uma arte você manter sigilo. É ou não é? Ah, é. Porque é difícil, né? É difícil, você quer compartilhar, você quer usar essa informação para poder, inclusive, ajudar o próprio atleta, mas muitas vezes é difícil você ter a informação do que está acontecendo com ele, de situações que ele está vivenciando e que muitas vezes você não pode compartilhar. Esse é um princípio que eu queria deixar bem claro aqui, né, para todos que ouvem a gente dessa situação específica do psicólogo. Eu não consigo lembrar, pelo menos aqui, de outras profissões em que seja tão específica a questão do sigilo e que ele tem que utilizar. Né? Então, assim, Uhum. esse é um dos princípios que eu utilizaria. E na tua outra pergunta, quando você traz a questão de o que fazer, né? Por exemplo, aliás, o exemplo que você deu é alguém tem algum tipo de demanda e, por exemplo, ele aparece para um profissional da educação física. Seria essa a Isso. ideia, né? É, mais ou menos isso. Eu tô lá atendendo o meu aluno, o que é básico que eu posso observar nele e possa, de repente, encaminhar para algum atendimento. Eu acho assim, independente se está na academia, se está no clube, se está em qualquer lugar, sempre quando a gente tem uma demanda psicológica, o primeiro passo é sempre o acolhimento. Independente do que é a pessoa, se é teu amigo, se não é, se é um atleta, se é alguém de comissão técnica, eu acho que o acolhimento ele vai muito de uma questão que a gente chama de inteligência emocional, que é a questão da empatia. Ou Uhum. seja, cara, eu me coloco no teu lugar e tenho esse primeiro acolhimento, mesmo eu não sendo profissional da área. Então, ou seja, eu faço a pessoa se sentir mais calma, se sentir bem. Tem pessoas que muitas vezes têm até alguns sintomas de algumas síndromes, muitas vezes até de ansiedade. Aí que pode acontecer sim, a pessoa chega na academia, a pessoa chega num treino funcional, a pessoa chega em algum lugar e ele acaba tendo muitas vezes um ou outro sintoma que está mostrando que, cara, não tem algo legal. E no Uhum. primeiro momento, sim, acho que todos os profissionais da saúde, inclusive, tinham que ter essa formação, né? No sentido assim, de entender que sim, ela pode acolher a pessoa, não é porque ela não é psicólogo, não tem a formação que ela não possa conversar, não possa tentar desenvolver de alguma forma, né? A demanda daquela pessoa, só que, claro, acolhendo no primeiro momento e no segundo momento orientando. Aí Uhum. sim, eu acho que entra uma demanda até da própria inteligência do profissional, de sempre poder ter por perto pessoas que têm contato de profissionais, seja da parte da medicina, seja da parte da psicologia, que possam ajudar aquele cliente dele. Né? Então, eu acho que são dois passos assim que se a gente tiver isso na cabeça e quando enfrentar a demanda, é acolhimento e orientação. Né? Não é uma, não, eu não diria até assim, né, Gustavo? Não diria mais coisas que são até de parte técnica, porque eu acho que nem entra em questão, mas até porque muitas vezes é muito difícil, né? A pessoa, de alguma forma, externalizar, mas muitas vezes o profissional da educação física passa por situações. Eu e a minha esposa, a gente faz academia, volta e meia você vê personagens juntos, né? Uhum. Com as próprias pessoas ali. E boa parte do tempo, às vezes, você passa para lá, passa para cá, e estão falando sobre o quê? Estão falando sobre a vida deles. Né? Não estão falando sobre academia, o peso, vai levantar isso, vai levantar aquilo, vai para aquele aparelho. Não. Está falando do dia a dia, está falando do marido, está falando do trabalho. Né? E às vezes aparece uma demanda que ela é um pouco, vamos dizer assim, fora do normal. Né? Então, acho que acolhimento e orientação são duas coisas sim, interessantes que é possível, sim, qualquer profissional, não só a educação física, mas a gente trabalha muito, né, lá com os
os fisioterapeutas, massagistas, Uhum. os médicos, pessoas que têm proximidade com atletas e que muitas vezes ele pode acolher e orientar de alguma forma específica. Acho que tendo isso em mente, cara, a gente está bem servido com relação a como se utilizar, né, da nossa própria, muitas vezes, inexperiência em Aham. algum desses sentidos para poder ajudar aquela pessoa que está na nossa frente e que muitas vezes a gente não conhece, né? Que legal, porque eu percebo assim que pro profissional de educação física que de repente faz um trabalho mais individualizado, às vezes é mais fácil de, por exemplo, ter essas conversas que você exemplificou, né? Falar Uhum. sobre a vida, sobre a família, sobre o dia. Às vezes não atendimento individualizado, mas também locais de trabalho, como academias de bairro, por exemplo, que o cara tem Sim, mais tempo com uma pessoa só, né, e consegue conversar sobre isso. exatamente. Mas eu vejo às vezes que principalmente no alto rendimento, não sei se é um problema de outras áreas, mas às vezes o profissional da preparador físico, de repente enfim, os profissionais da parte técnica, física, da preparação, eu acho que às vezes perdem talvez percam um pouco da sensibilidade, né? Por ser alto Uhum. rendimento, por ser o tempo todo o máximo, Sim. dar a impressão que os caras são máquinas assim, né? Que não sentem, só correm, chutam e saltam e tal. Uhum. E eu acho que às vezes perde essa sensibilidade que pode ser muito grave, né? Sim. Pode ser bastante grave por achar que às vezes, putz, o cara não tá correndo porque ele tá dando migué, né? Ou às vezes o problema é outro, às vezes o problema é físico, fisiológico, quando na Uhum. verdade não é, né? Talvez seja do campo Exatamente. psicológico e a gente perde a sensibilidade, né? É muito legal porque você comentou, né, Gustavo, uma coisa bem interessante atrás, quando você começou a falar dos princípios, né, da educação física, que existe o tal do princípio da especificidade. Cara, na psicologia, por que eu não posso tratar aquele indivíduo de forma específica? E Uhum. parece que é meio assim. Cara, a gente começa a conhecer as pessoas e aí a pessoa já tem aquela sensibilidade de falar sobre a vida dela, esposa, às vezes o marido, os filhos, o que está pensando em fazer. Então, ou seja, de tratar a pessoa, claro, a gente que tenha a questão de tanto tempo, de repente, trabalhando na área de pensar nessa questão da especificidade, mas quando você está com aquele bolo de gente, é a mesma coisa eu querer dar um treino de força para pessoas de idades diferentes, tamanhos diferentes, Uhum. objetivos diferentes. E daí, quando a gente vai ver na parte mental, é a mesma coisa, né? Ou seja, se eu não conseguisse ser muito específico com aquela pessoa, ou querer tratar todo mundo como o mesmo rebanho, todo mundo é o mesmo cordeirinho, cara, e muitas vezes a gente perde, muitas vezes a própria questão do trabalho em si, da efetividade do trabalho, por ter esse pensamento. Então, o princípio da especificidade ele é interessante até isso, porque cada cabeça é uma cabeça, a gente acabou de falar de cultura aqui, né? Ou seja, o cara vem de uma cultura específica, o cara vem de uma expectativa diferente, quando fala do alto rendimento, e tratar ele de uma forma específica, individualizada, é super importante. Entendi. Que legal, que legal. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas se você quiser, eu vi que tem uma pergunta ali no chat, se você quiser que a gente dê uma atenção antes de partir para as minhas Eu perguntas. ia voltar aqui, na verdade, tinha uma bem antes aqui, né? Deixa eu ver só vou voltar um pouquinho, acho que era de um colega teu. Vamos ver aqui, uma galerinha que está chegando aí, ó. Professor, é do Cauã RL, não sei se é teu parceiro Esse aí, é mas ele coloca assim, parceiraço. ó, o atleta no Brasil, com o calendário que tem no futebol, tem muitas dificuldades dentre o corpo, mente e energia. Não, eu não diria só a questão do calendário do Brasil, né? Porque, cara, a gente vê em outra, né? Não só no futebol. Eu tenho alguns colegas, atendo na clínica atletas de basquete, tenho colegas que já jogaram basquete, tenho muito contato com treinadores de basquete, e estou só trazendo um exemplo, né, que ele é correlato assim para dizer que, cara, as modalidades em si é uma loucura, né, quando a gente pensa a nível de calendário. A gente fala do Brasil, sim, a gente pensa essa coisa dos 30 dias ali que você tem de respiro, e depois calendário quarta, domingo, quando a gente fala do alto rendimento, inclusive para o próprio atleta. Então, sim, essa dificuldade, né, de poder fazer essa correlação, mente, corpo, energia, é para todas as modalidades que exigem, né, essa batida, esse nível de entrega física e mental. A gente acabou de falar aqui, né, das pressões, Uhum. inclusive que as redes sociais trazem para alguns atletas. Então, respondendo ao Cauã, sim, né? A gente tem essa dificuldade grande, inclusive em outras modalidades, e que, claro, quando a gente faz essa ligação, né, corpo, mente, energia, a gente está falando de uma vertente teórica, que foi a que o Gustavo trouxe ali, que teve, né, na faculdade em si, que muitas vezes trabalha essa especificidade. Eu, na que eu sou especialista no que eu vou trabalhar, eu vou por um outro caminho.
né, que é aquilo que a gente está falando da formação, de crença, dos pensamentos, das ações, das metas que o indivíduo tem para ele. Então, acho que vai por um viés um pouco diferente. Né? Eu tiraria ali ó, algumas situações de, principalmente da questão da energia, né, que alguns, claro, alguns colegas vão trabalhar e que tem resultado sim, né, a nível positivo, vamos dizer assim, e que existe tudo isso, né, quando a gente está falando principalmente a nível de alto rendimento. Estou tentando voltar aqui, Gustavo, não tô, vamos ver se ele vai para baixo aqui, que acho que era uma pergunta do Sandrão. Sandrão, que é meu parceiro, ele tinha que perguntar, ele tinha que perguntar aqui da luta, né? Que ele está perguntando aqui se onde nós já atendemos algum lutador de MMA com depressão. É, não, na verdade, assim, né, acho que ele perdeu o início da explicação. O Gustavo é estudante em educação física, mas você já chegou a trabalhar com atletas de luta, Gustavo? Não tive essa experiência, não. Tá. Só para responder para o Sandrão aí, porque acho que ele imaginou que você seria psicólogo também, né? E no meu caso também não, né? Lutador de MMA, nunca trabalhei com lutador, né? Ainda mais com depressão, aí é uma Bem outra específico, né? especificidade também. Não está tão respondido. E pessoal, se alguém que está entrando aí, inclusive, que entrou aí no decorrer da live, né? A gente viu que a galera entra e sai, aí os curiosos também, mas se vocês tiverem qualquer tipo de ideias, acabei de falar aqui com o Gustavo, né, a ideia de fazer esse café com estudante é a primeira do ano e está sendo show de bola, porque eu acho que a nível de troca assim, de conhecimento agrega muito para todo mundo. Né, e se alguém aqui tiver a ideia ou conhecer pessoas de outras áreas que topariam nessa ideia dessa troca, comenta aí com a gente, manda um direct depois, ou se tiver até questões aí relacionadas a essa parte de educação física e psicologia, manda aí que e tem pelo menos aí mais uns 10 minutinhos, né, Gustavo, para a gente poder finalizar bem. Mas vamos lá. Qual que é a outra Maravilha. questão que você ia trazer? Maravilha, vamos lá. Então, eu já citei algumas vezes, né, sobre o fato de que, claro que quando a gente entra numa graduação, acredito que todo mundo que vai acompanhar a gente que vai entender, ou não também, né, mas a partir do momento que você entra numa graduação, são muitos assuntos que são estudados, né? Então a gente não consegue sair especialista em alguma coisa, né? A gente sai conhecedor de muitos assuntos, alguns que a gente tem mais afinidade acaba conhecendo um pouco mais, mas não tem como ser especialista em nenhuma delas, basicamente, né? Isso acontece depois. Mas você acha que, de repente, pelo contato que você já teve com outros profissionais de educação física, com outros acadêmicos de educação física, suas experiências acadêmicas, você acha que, de repente, o curso de educação física poderia dar uma atenção um pouco mais especial para as áreas da psicologia? De que forma que isso poderia acontecer? Eu posso dizer que o meu professor de psicologia foi muito bom. Ele era né, uma pessoa muito inteligente, sempre nos ajudava muito com os nossos questionamentos, mas é pouco tempo para você aprender muito sobre esse assunto, né? Então, você acha que seria interessante essa atenção maior do curso de educação física com a psicologia? Cara, a tua pergunta é muito interessante porque, assim, até alguns anos atrás, a gente, quando eu ainda estava lá no Conselho de Psicologia, a gente começou a fazer uma investigação, Gustavo, daí entra aqui uma curiosidade, né? Tem mais psicologia do esporte nos cursos de educação física do que na psicologia. Você acredita Que legal. nisso? Não, não é legal. Interessante, Não é interessante. legal. Porque, assim, cara, a gente sai do curso de psicologia sem ter a psicologia do esporte. Esse que é o nosso BO, entendeu? Uhum. E eu, cara, onde eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo, eu tiro sarro, brinco e tal. Porque, assim, como que a gente vai ter profissionais que são capacitados, que entendem? Olha aí, o Fontana comentando, é outro. Fala aí, Fontana, quantas disciplinas de psicologia de esporte você teve na tua graduação? Cara, não tem, né? Eu, cara, na Universidade Federal, teve um módulo em que eu tive a sorte de cair para falar, fazer uma apresentação ali, uma apresentação sobre a psicologia do esporte, nada mais. Né? Agora, na educação física daí já é diferente. Aí você tem, ó, Rodrigo, nenhum, né? Nenhuma disciplina de psicologia. Que E aí quando a curioso. gente sai, aí sim, descobre o gosto, cria aquela questão de você, pô, a gente é apaixonado por esporte, a gente gosta do meio, gosta de estar junto, e aí você vai se especializar, né? No meu caso em si, eu fui para educação física para entender algumas coisas que eu não entendia depois de formado em psicologia, mas não digo que não é uma recomendação para quem tem essa vontade, claro, pode fazer, mas no sentido assim de entender a área, entender os processos, as ideias, e daí na educação física sim, a gente teve ali pelo menos duas ou três
duas ou três disciplinas que abordavam de uma forma um pouquinho mais delicada com relação à parte emocional, mental do atleta. Então, Uhum. quando você traz isso, né, Gustavo, eu concordo com você, sim. Eu acho que, eu até diria assim, né, cara, onde você envolve pessoas, você tem que estudar. Por exemplo, qualquer curso. Por exemplo, no curso de enfermagem, não sei. Não sei até, gente, se eu não trago alguém da enfermagem para conversar com a gente aqui. De medicina já está na minha cabeça aqui um estudante de medicina que eu quero trazer conversar com a gente. Uhum. Porque, assim, cara, imagina, um médico, a sensibilidade que o cara tem que ter com pessoas, Uhum. para tratar as pessoas, né? Para diagnosticar as pessoas, para dar informação para a família. Se a gente pensa em outras áreas, estava falando aqui de enfermeiros, né? Tá lidando com gente, cara. Me diga agora você como estudante, e agora vamos trocar o papel aqui, né, Gustavo, para poder responder essa tua pergunta. Cara, qual a atuação que o educador físico tem que não envolve pessoas? Pois então, Cara, vinte e não quatro existe. horas, o Não tempo todo. sei, não sei, pensando rápido aqui também, mas assim, cara, se envolve pessoas, envolve essa troca, envolve você entender o perfil da outra pessoa. Você lembra que a gente falou aqui no início da conversa, né, cara, eu poder entender um pouquinho de como a pessoa se comporta, como ela responde ao estresse, qual é o estímulo que ela tem para, de repente, poder fazer as coisas acontecerem na vida dela. Então, assim, um monte de situações que vão acontecer que, cara, lidou com pessoas, pronto, é suficiente para ela poder entender sobre essa parte. E aí, claro, na educação física é fundamental. Se eu fosse diretor, de repente, de um curso de educação física, em cada ano teria uma disciplina voltada a falar sobre isso. E era muito legal que no curso, por exemplo, que eu fiz de educação física, todo semestre você tinha pelo menos uma disciplina que você tinha um professor que ele trazia essa questão. Ah, a gente vai falar de academia. E aí, como é que você mantém a motivação do teu aluno que está lá porque ele precisa perder peso? Tudo bem, você pode entender de carga, pode entender da máquina, pode entender, né, de tudo, mas se você não manter o indivíduo motivado para poder estar indo na academia, trabalhar essa parte de emagrecimento e tal, só motivação, acabou, cara. E aí, sem a pessoa, você vai fazer o que, cara, com a máquina? Nada. Então, assim, Exatamente. a gente está falando de uma coisa, né? E até o pessoal que está ouvindo aí, se não concordar, pode falar, inclusive, né? Pode dar opinião, pode participar, porque assim, gente, tem pessoas, cara, você precisa ter um entendimento mínimo, né, do tratamento do outro ser humano, da forma como ele vai lidar com a situação, da forma de você estimular a outra pessoa. Então, cara, acho, se fosse para mim dar uma opinião, brincando aqui, né, se eu fosse o diretor aí de uma faculdade, todos os anos você tem que estimular, principalmente o profissional de educação física, cara, como você vai lidar com gente. Pergunta que você me fez aqui, né? Pô, se eu tô com uma pessoa aqui que tem alguma demanda emocional, psicológica, o que que eu faço? Então, Uhum. você tem que aprender isso na tua faculdade, mas como é que você vai aprender se você lá está vendo mais a parte técnica, né, da tua atuação? Você não está vendo você muitas vezes não tem o plus, que a gente vai chamar, né, que é ter profissional, ainda bem que você teve um bom professor, e claro, os bons professores ajudam muito, Uhum. principalmente a estimular a pensar sobre isso, né? Então, é isso aí. O craque aí que está falando também, ó, se formou em Educação Física comigo, o professor Jean, Que e aí ele legal. sabe muito bem disso. Cara, volta e meia você tinha uma disciplina onde era abordado a parte da mentalidade, de como lidar com isso ou com aquilo. Então, complementando, né, respondendo a tua pergunta aí, eu acho que sim. Não só na faculdade de Educação Física, como em todas as outras, onde você lida com outras pessoas. Aliás, na Educação Física, se for um professor que você faça um curso online e venda, talvez você não ligue tanto ali no tete a tete ali com as pessoas. Mesmo assim, vai ter que lidar com um monte de problema, né, das outras pessoas, mas talvez isso o cara não precise de tanto conhecimento. Mas de resto, cara, não tem como. Desde a Uhum. criança até o idoso, que muitas vezes muitos profissionais da educação física vão trabalhar, eu acredito que é preciso a pessoa entender as etapas de desenvolvimento da criança ao idoso, né, poder entender essas partes de transição, né, de mentalidade, de amadurecimento mental e biológico da criança. Não só o biológico, que é o Uhum. que a gente vê na educação física, mas inclusive o desenvolvimento emocional. Eu acho que daria aí, cara, uma grade curricular aí de carga horária para a formação de novos professores muito interessante se fosse implementado algumas coisas nesse sentido. Que legal. Que legal, é legal porque eu penso exatamente o que você comentou. A gente aprende muito, a lidar muito bem com a máquina. Seja a máquina corpo humano, Exatamente. seja a máquina da academia, seja qual máquina for, mas com a máquina. E, e aí eu acho assim, eu ouço, né, esse comentário muitas vezes. Ah, você acha que você vai ser personal, e aí você vai chegar lá, você vai ser mais psicólogo do que personal. Porque é Sim. uma realidade. Eu mais converso, às vezes, né, eu vou mais conversar do que, de repente, passar um exercício.
Mas isso é falado, eu acho que sem entender o peso que essa frase tem, né? Entender a importância disso. Porque assim, beleza, eu vou ser mais psicólogo do que personal, tá? Mas eu vou lá só conversar ou eu prefiro me capacitar para ser então um bom psicólogo e não só um bom personal, né? Eu acho que entender a importância que essa frase tem, é tão dita assim a esmo, né? Mas o peso que Uhum. ela tem de que, meu, tá bom, eu vou ser, então vou buscar, vou me capacitar. E eu já aproveito então o gancho para fazer essa pergunta. Como que você acha que o acadêmico de educação física ele já pode se capacitar para ter essa competência também? Ou, de repente, o cara que já é formado, mas para Sim. ter essa competência, sei lá, de repente, alguma dica de algum autor, alguma dica de leitura, ou até uma mudança de pensamento mesmo, né? Uhum. De mindset aí, para que eu possa também ter me preocupar com essa parte do meu aluno, o atleta, ou enfim. Não, super legal a pergunta, assim, interessante, Gustavo, porque eu não diria nem só para você ou para as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir depois, que são da área da educação física, né? Porque esses dias conversando até com os fisioterapeutas lá do clube, e um deles comentando o seguinte, falou, cara, tem uma senhora que vai lá fazer fisioterapia que, na verdade, ela já está praticamente boa, só que ela vai lá para quê? Para falar da vida dela. Uhum. Então, assim, não é nem só o profissional de educação física, cara, boa parte das áreas que você lida com o ser humano, que você tem essa proximidade, que você tem essa chance, né? Muitas vezes escutar a história dela e ter um momento que, por exemplo, o fisioterapeuta está ali fazendo um trabalho, sei lá, funcional, de alongamento, alguma situação, às vezes até tratando o indivíduo, e ele vai estar exposto a isso. E aí, Uhum. o que que ele faz? Né? E aí, quando você traz essa questão de o que fazer, como se capacitar, eu acho que tem diferenças assim de situações, Gustavo, só que isso, claro, é uma opinião muito pessoal, no seguinte sentido. Inclusive, alguns profissionais, inclusive de educação física, vêm me perguntar da questão de fazer a formação em psicologia. E a minha resposta é o que eu vou passar para você aqui agora, no sentido da capacitação. Eu não acredito que o cara fazer a faculdade em si de psicologia sem ter a pretensão de ser psicólogo, muitas vezes seja o destino que ele possa ter. Assim, eu não vejo. Uhum. Cara, o indivíduo, sim, ele é formado e tem a ideia de lá na frente atuar com a psicologia, eu acho super legal, né? Passa ali os 5 anos, às vezes se ele adiantar algumas coisas ali, 4 anos e meio, né, para poder ter a formação, beleza, faz a atuação dele, tem ali, claro, as linhas teóricas, a formação, o conselho, beleza, tudo que vai defender ele, ele vai, atua, é educador físico e tudo legal. Só que se a ideia dele não for especificamente atuar com a psicologia e sim ser um profissional mais capacitado, que é isso que você falou, Uhum. hoje existem tanto pós-graduações, que sim, daí sim são recomendáveis, tanto online quanto presenciais, pós-graduações em psicologia do esporte, onde vai ser falado muito da questão do treino mental, que é a proposta aqui do nosso canal, né? E essa é a nossa ideia. A cada semana está trazendo conteúdos, a gente estava falando ali, né, até para quem tá vindo aqui pela primeira vez, está falando sobre a questão dos pilares, né? Você pensar no pilar técnico, físico, mental, alguns exercícios até para você poder pensar sobre isso. Uhum. Então, assim, canais como, de repente, esse nosso, né, que estimula o cara a pensar sobre essas situações, só que a nível de entendimento em si, claro, não só essas plataformas que são gratuitas para a pessoa ir entendendo, vendo o quanto que isso entra na realidade delas, e claro que eu quero também, de alguma forma, ajudar vocês que são, não só, já estou te tratando aqui como um profissional, né, que não só tão, vamos chamar assim então, né, nessa parte final de formação, estimular o cara a pensar sobre isso, o que a gente está fazendo aqui, em boa parte do tempo é isso, né? Estimulando você, enquanto estudante, e os demais que estão acompanhando a gente, a pensar sobre o aspecto emocional no campo da educação física. Né? E a nível de formação, eu vejo que hoje existem cursos bons. Sim, existem livros, como você falou, né? Pode recomendar. Existem livros, sim, bons, da psicologia do esporte, que os professores de educação física podem ter acesso, né, de preparação mental, jogo interior, muitas coisas legais que é possível recomendar, que, claro, não que aquilo vá fazer o cara, de repente, ser um melhor ou pior profissional na área dele, não é essa a questão, mas ele entender que isso acontece. Uhum. Cara, se você leu o livro Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey, cara, ele é sensacional, para entender que existe o jogo externo e o jogo interno, que ele chama, né, o jogo interior e o jogo exterior. Um profissional de educação física, eu acho ele sensacional. Né? Então, assim, uma dica de um livro específico, eu poderia dar, de repente, outros 3, 4, 5 dicas, né?
que é justamente para isso, para que o profissional possa se capacitar a entender que essa parte mental, aquilo que o Juan perguntou, né? O quanto essa questão emocional ela está totalmente vinculada à questão física, do desenvolvimento, do desempenho, e daí, claro, a gente traz aí para o alto rendimento isso muito mais, né? Entendendo que as coisas estão conectadas. Então, assim, cara, além das plataformas, dicas de leituras, cursos de pós-graduação, dentro da área mesmo, né, em psicologia de esporte, que hoje existem no Brasil. Há 10, 12 anos atrás, quando o Fontana a gente quis ser da psicologia do esporte, não existia muita coisa. Nem cursos presenciais, né, pós-graduações presenciais de psicologia do esporte. Hoje em dia até é um pouquinho mais complicado, dependendo da cidade do indivíduo, de achar essas pós-graduações, mas se investigar um pouquinho, acha. Uhum. E online, então, é muito fácil. Só colocar aí hoje, né, no Google aí que a pessoa consegue achar, só que, claro, ver quem são os profissionais que vão dar aula, ver o currículo dos caras, ver qual que é a propriedade que eles vão falar acerca não só da formação deles, mas do que eles já passaram, do que eles podem contribuir na formação. Mas é possível, sim, fazer pós-graduações e eu conheço, inclusive, técnicos que têm pós-graduação em psicologia do esporte e o tanto que eles relatam que as situações, os detalhes que eles veem no curso de pós-graduação, o quanto ajuda para a atuação deles. Não só a Uhum. questão de gestão de pessoas, mas de trabalhar a concentração, trabalhar a motivação, trabalhar com iniciação, trabalhar com idoso. Então, assim, cara, muitas coisas que despertar o indivíduo que está na educação física ir atrás desse tipo de conhecimento, eu vou te falar, certamente faz do indivíduo um profissional diferente no mercado, com certeza. Legal, mas a maior dica de todos é acompanhe a Tribo do Campeão. Muito Opa, conteúdo. acompanha aí, ó, semana que vem, inclusive, gente, ó, tô vendo que tá entrando uma galera aí. Semana que vem eu tô engatilhado já para a gente poder ter aqui com a gente um técnico de basquete, tá? Que trabalha com iniciação, trabalha com formação de atletas. E a ideia, claro, é falar sobre preparação mental em atletas de basquete. Então, assim, fiquem ligados aí para quem não está acompanhando aí as lives e o canal, porque vai ser super legal. E essa é a ideia, né? Volta e meia trazer aí técnicos, pais e mães de atletas e estudantes, como o Gustavão aí, que topou essa ideia de fazer essa troca. Show de bola. E para fechar, Gustavão, tem alguma aí, alguma carta na manga aí para fechar? Ou como é que tá Tem, a tua... até aproveitando isso, que essa tua próxima visita aí da próxima semana, então, Legal. dentro ali do teu dia a dia, da tua rotina com as comissões, né? Tenho certeza que você já teve a experiência de passar por várias comissões também. Qual é as barreiras, as dificuldades que você enfrenta com relação à aceitação do trabalho do psicólogo? Eu acredito que ninguém negue, né, os teus atendimentos e a tua atuação, mas existem alguns treinadores, de repente, que dão um pouco mais de abertura, alguns que dão um pouco menos de abertura. E qual que é o impacto disso nos resultados? Se você vê, assim, com clareza mesmo, que o treinador que me dá mais atuação, o time tem um comportamento, né, um resultado, enfim, toda esses teus anos de esporte, qual é a tua percepção com relação a essa questão? Não, legal. A pergunta também é super, super interessante, porque assim, o que a gente acabou de falar, eu vejo que a gente enfrenta em alguns técnicos, né, que é o desconhecimento da área. Ponto. Poderia acabar por aqui, porque, cara, é muito isso. Né? De muitas vezes o cara não tem noção do quanto que ele entender como é o perfil, e olha que legal, nesses dias, na semana retrasada, eu estava no congresso lá de futebol de Foz do Iguaçu. E eu levei no congresso, cara, inclusive qualquer dia eu tenho que compartilhar aqui com a galera o que foi falado lá, pelo menos da minha parte, mas eu levei para eles qual é a forma do documento que a gente mostra, inclusive para o técnico, para a comissão técnica, o perfil descritivo do indivíduo, o perfil quantitativo, o nível cognitivo. E aí eu questionei o pessoal da plateia, que eu falei, cara, você enquanto técnico, pensa, você tem na tua mão como é o teu atleta, como abordar o teu atleta, como ajudar ele a melhorar a motivação dele, a concentração dele, a questão de grupo como é dele. Como que isso vai prejudicar teu trabalho? A questão de grupo eu até entendo. Tem técnicos que muitas vezes não entendem também o porquê que a gente vai fazer um trabalho de integração de grupo, vai fazer um trabalho de comunicação, vai fazer um trabalho, sei lá, de N coisas que a gente pode fazer. Né? E aí você falou de forma específica, né, Gustavo? Eu acho que sim, tem muitos das questões a nível de resultados que pode ser relativo. De falar,
o clube só se livrou de alguma coisa por causa do trabalho que foi feito. Ah, o clube só foi campeão por causa do trabalho que foi feito. Eu vejo que é meio relativo nesse sentido. Agora, eu vejo muito pelo feedback dos próprios atletas. Tanto quando eu trabalhei no Paraná Clube, no Coxa, seja na base, no profissional, no tênis de mesa, né, muitos trabalhos que a gente fazia, inclusive envolvendo o grupo, e vi os resultados, tanto individuais quanto em grupo, acontecendo. Né? Só que, claro, isso, como eu falei, é relativo, é de profissional para profissional, mas eu acho que o foco mais da resposta é muito mais na questão do técnico. E eu sei que muitas vezes muitos técnicos vão passar por essa live, e vocês que são estudantes, né, cara, de ter esse entendimento, que foi o questionamento que eu fiz lá em Foz do Iguaçu. Cara, como é que vai atrapalhar, cara? Uhum. Como que esse trabalho, esse tipo de abordagem vai atrapalhar, né? De você saber o perfil e muitas vezes a forma de abordar as coisas que você vai envolver, o nível cognitivo do teu atleta. Existem testes que a gente faz para poder entender isso. E claro, se é um atleta de formação, por exemplo, entender inclusive como que você vai desenvolver esse nível cognitivo do teu atleta. Cara, não sei, para mim, enquanto eu acho sensacional. Só que a desinformação, né, a falta realmente de conhecimento, de estudo que os técnicos têm nesse sentido, faz muitas vezes travar o trabalho. E aí é o que eu vejo que é uma das maiores dificuldades da área em si. Vejo também que hoje a gente tem uma safra de profissionais que vem muito mais preparados para poder trabalhar com o esporte, com alto rendimento, coisas que talvez há décadas atrás não tinha. Você tinha aventureiros, né? Que hoje são os nossos mentores, né, os nossos líderes aí na área, que são as pessoas que se aventuraram, foram estudar, foram aplicar, deu muito certo e começaram a acompanhar. E hoje a gente tem esses espaços em clubes, federações, não são todos que dão, mas os que tem a gente tenta agarrar de todos os jeitos para poder provar realmente, né, o quanto que é importante você ter esses dados, acompanhar a equipe, o atleta, e no momento que precisar fazer a intervenção, você tem ali o perfil dos teus atletas e você consegue, inclusive, fazer as intervenções em grupo, de acordo com o que você conheceu desse teu grupo ao longo do tempo. Uhum. Então, eu acho isso, cara. Essa questão da desinformação dos técnicos prejudica muito o trabalho da psicologia. E claro que daqui a algum tempo nós vamos ter profissionais como você ou como teus colegas aí que estão ouvindo a gente que tem esse entendimento, né? E que sabe que quanto mais integrado, facilita muito mais o teu trabalho como, muitas vezes como treinador, como preparador físico, fisiologista. E claro que o nível de performance daí é aquilo que daí o Juan estava comentando lá, que é a simbiose, né? Mente, corpo, energia, alma, tudo, né? Tudo junto para Uhum. que o atleta tenha o melhor desempenho possível dele. Que legal, que legal. Acredito que isso facilite muito o trabalho, né? Quando você tem um treinador ali que eu vejo muito também, assim, isso é só a nível de observação, né? Não que eu tenha me aprofundado nisso, mas que os técnicos, os treinadores mais novos, parece que vêm com essa facilidade, né? Um pouco Sim, mais com certeza. com essa percepção um pouco mais envolvidos, né? Os treinadores mais cascudos, assim, mais um pouco mais, né, de gerações anteriores, que normalmente são ex-atletas, né, que normalmente são pessoas assim, Uhum. que têm como metodologia de trabalho muito aquilo que eles viveram, né, e não, de repente, Sim, tanto que eles estudaram, as capacitações que tiveram. Acho que isso também deve dificultar bastante, né? sim, total. E vou falar para você que a gente percebe isso no dia a dia, sabe? Muitos, eu não digo nem só treinadores, preparadores de goleiro, preparador físico, os caras que vêm aí da formação dos últimos, sei lá, vamos chutar alto aí, né, dos últimos 10, 15 anos, chegam diferente, com a Uhum. mentalidade diferente, sabendo que eles precisam trabalhar com todos, precisam trabalhar com o psicólogo, com o médico, com o massagista, com todo mundo integrado. Porque as pessoas começam a entender que quanto mais integrado tá, a chance de eu atingir ou trazer alta performance para a minha equipe, ela potencializa. Aí, de novo, os caras que tiverem essa mentalidade estão à frente do mercado. Né? Legal. Fechou, Gustavão? É isso, prof? Então é isso aí, cara. Eu quero de novo aí agradecer demais. Acho que foi muito rico, agradecer a galera que permaneceu com a gente ao vivo aí, né? Até a galera, se puder dar um joinha e dizer o que achou do nosso papo, seria bem legal ter esse feedback. Como a gente trouxe, é uma ideia de trazer o estudante, eu acho que a gente trouxe coisas aqui que, cara, às vezes situações que você trouxe que são discutidas em cursos de pós-graduação. Que legal. Coisas que eu citei aqui, que a gente conversou, e que muitas vezes a gente fica ali de meia hora, uma hora, falando com estudantes de pós-graduação de todas as áreas, e que aqui numa live, ao vivo, pública, gratuita,
a gente consegue trazer para as pessoas de uma forma direta. Então, de uma forma geral, assim, Gustavo, cara, agradeço de novo aí a tua disponibilidade, a formulação das perguntas. Com certeza não vai morrer esse tipo de comentário. E tomara que, claro, nossa troca aqui tenha não só ajudado você e eu, né, no sentido da troca de conhecimento, mas também toda essa galera que permaneceu ao vivo aí até agora, né? Claro, as pessoas que vão ter acesso à nossa conversa depois, para que de repente possa ter algumas sacadas que são importantes no processo de formação do indivíduo. Legal? Que legal. Eu também, prof, aproveito para agradecer pelo convite. Conte comigo aí sempre que precisar. Tem alguns colegas aí, por exemplo, o Cauã, que também gostam muito desse tipo de assunto, de estudar. E eu também aproveito para fazer o meu apelo aos estudantes, aos acadêmicos. Eu sou muito do pensamento de que quanto mais preparado eu chegar na minha formação, né, após minha formação, melhor. Então, tudo que eu puder, eu faço enquanto estou estudando a faculdade para eu chegar Isso o aí. mais pronto possível lá. Então, cara, se você é acadêmico, se você está para se formar assim como eu, está entrando no curso de educação física, essa mentalidade de que você já é um profissional da área te ajuda muito, né, a buscar capacitações. Então, acompanhe aí o professor William, busque também capacitações aí que ele recomendou, o que ele pode recomendar. Acredito que a galera, se entrar em contato contigo, né, professor, também pode ter boas recomendações aí. Então, aproveitem esse canal aí, porque é um canal aberto, né, e a gente tem que aproveitar e crescer com essas oportunidades aí. É isso aí. Fechou, Gustavão. Obrigado. Obrigado a você aí. Bom descanso. Obrigado a galera que acompanhou. E lembra, semana que vem já deixa aí o reloginho. Provavelmente deve ser na quarta-feira também, mas vou confirmar para vocês o indivíduo. Mas a gente vai trazer um técnico aqui semana que vem para estar falando sobre preparação mental, né? Espero que seja esse meu camarada do basquete. Se não for, com certeza vai ser outro de alguma área aí, também, óbvio, né? Esportiva, mas para fazer essa troca com a gente poder aprender com ele também. Beleza? É isso Valeu, aí. turma. Valeu, Tamo Gustavão. junto, prof. Boa Tamo junto. noite.